Aí quem vai pegar a carona sou eu, brevemente, para dizer a Conferência Nacional de Economia Solidária e tantas outras conferências que são realizadas no país, a elaboração de planos e políticas a partir destas conferências, ela foi sintetizada durante este ano através do decreto da Política Nacional de Participação Social. Este decreto foi atacado pela mídia, pelos setores conservadores, dizendo que tratasse de um decreto bolivariano, da Revolução Comunista que vai ser implantada no Brasil. A Câmara dos Deputados, logo após o resultado do segundo turno da eleição, derrubou o decreto presidencial, nunca na história da República Brasileira, um decreto presidencial que nada mais, nada menos faz do que organizar o funcionamento do governo federal, não obriga o judiciário, não obriga o Ministério Público, não obriga as prefeituras, os governos estaduais, foi derrubado porque era a semente do mal, o ovo da serpente que tinha que ser extirpado. Esse ainda está pendendo de análise junto ao Senado. Então eu gostaria de dizer a todos nós aqui que defendemos a participação social, a realização de conferências, a construção de políticas públicas, que pressionemos também os nossos parlamentares no Senado brasileiro para que esta política não caia. O Francisco, metade agora da nossa grande equipe que está aqui presente vai falar, dando Dr. Daniel Gobi. Metade não, né, Fernando? Como somos 6, a gente tem 60% aqui da 3, né? 3 de 5, 60% da força da equipe presente. A primeira questão que eu queria levantar aqui para encaminhamento, como a gente recebeu muita sugestão, muita demanda, a gente queria pedir a gentileza de que todo mundo mandasse por e-mail. Acho que tem o nosso e-mail no final da apresentação, né, Fernando? Se a gente puder passar para o último slide. Que todo mundo que tem alguma sugestão, que falou aqui, que se pronunciou, ou mesmo que não tenha se pronunciado ainda, pode mandar por e-mail para a gente vai receber esses encaminhamentos, essas sugestões, e a partir daí tentar sistematizar e compartilhar entre todos os membros do CISC também, né, com base na lista de e-mails das últimas reuniões dos presentes, para que todo mundo possa analisar, apreciar e a gente possa dar sequência a essa discussão, que aqui é uma semente que foi plantada. Óbvio que o trabalho ele vai muito além, né? E sobre os encaminhamentos, de uma maneira geral, acho que é importante a gente só reforçar que o CISC ele tem trabalhado com base num mapeamento sociodemográfico que foi feito pelo IPEA com base nos dados do Censo. A Fernanda está aqui presente novamente, né? Trabalhou bastante em cima desses dados. E também de outras pesquisas que a gente recebeu do Ministério do Meio Ambiente, com base na pesquisa de saneamento básico, da Ronalda também, que recentemente fez um levantamento sobre os investimentos do governo federal, sobre as bases de catadores, sobre o Cataforte. E com base nessas pesquisas, a gente tem estruturado ações voltadas prioritariamente a atender o Norte e o Nordeste. Vejam, o edital do Cataforte ele já previa uma pontuação extra para as redes do Norte e Nordeste. Ele já tinha esse mecanismo, que foi um mecanismo para tentar alcançar as redes que estão nessas regiões. A gente sabe que não é fácil, que existe uma série de entraves, de burocracia, que vem do próprio direito administrativo, que a gente tem que seguir, porque o poder público ele não tem liberdade para fazer o que quiser, e a gente acaba se prendendo, né, estando bastante preso a essas regras. A gente tenta seguir, tenta facilitar ao máximo, mas não é fácil. Eu acho que o Cataforte ter alcançado 33 redes nessa edição é uma prova de que a gente pelo menos tem conseguido abrir algumas portas dentro da administração e fazer um investimento de qualidade. Que é importante para o Norte e Nordeste. Perfeito, como a Ronaldo colocou. Então, outro detalhe importante é que a gente fez vários seminários, o Chico vai poder falar melhor, e os seminários eles tiveram preferências às regiões Norte e Nordeste do país, exatamente porque a gente entendia que a situação ela é mais crítica. Então, o enfoque tem que ser muito no encerramento dos lixões, na organização e na contratação das cooperativas. Ele é muito mais do que uma questão de infraestrutura hoje, e ele passa por uma questão mais básica ainda, que diz respeito a esse encerramento dos lixões e organização das cooperativas. Por isso que a gente agiu de uma maneira mais enfocada na região Norte e Nordeste. A gente, com certeza, pretende ampliar essas atividades. A gente tem discutido bastante com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio sobre a necessidade de se fazer um plano de investimento. A gente tem discutido também sobre a desoneração da cadeia da reciclagem, da indústria da reciclagem. Sabe que é muito importante essa desoneração. Da mesma forma que a gente sabe que é muito importante também manter os prazos
da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas como o Fernando já colocou muito bem, a gente tem o nosso lado, a gente faz a nossa defesa, a gente faz o nosso trabalho, mas a gente não tem todo o poder para determinar a agenda legislativa. A gente, na verdade, não tem poder nenhum, né, para determinar a agenda legislativa, e isso depende muito mais de uma ação concertada dos catadores, com o Ministério Público, com os órgãos do CIIS, que a gente tem que agir de uma maneira estratégica, porque a própria MP que altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é uma MP que trata de um assunto que não tem absolutamente nada a ver com resíduos sólidos. Foi uma emenda, como eles costumam chamar de emenda Frankenstein, uma emenda de um tema sem nenhuma conexão com o assunto original, que foi colocada ali para tentar derrubar o prazo. A gente, por enquanto, está ganhando tempo, não vai ser alterada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas ou a gente ganha força social, ou a gente tem presença nas ruas, a gente consegue politicamente reverter o quadro, pressionar o parlamento e ganhar o espaço para manter as conquistas, não só manter, mas avançar as conquistas que a gente precisa avançar. Como a Matilde falou da luta dela em Ourinhos também, acho que é um exemplo, a gente precisa se espelhar nas mulheres catadoras, né, que estão nas ruas, estão ganhando espaço e estão levando adiante as cooperativas, né? No Brasil, a gente sabe que a maior parte das cooperativas, pelo menos que a gente visita, Matilde, você tem absoluta razão, a maior parte das cooperativas que a gente visita, se não tem maioria feminina, ela tem maioria feminina e é gerida por mulheres, as duas coisas juntas, né? E a gente sabe que é muito importante ganhar força social, porque o Fernando não pode prometer nada, a gente não pode prometer nada, o Ministério Público também não pode prometer nada, a gente pode prometer o nosso trabalho, a gente pode prometer a nossa dedicação, por mais um ano, por mais quanto tempo derem para a gente também, né, Fernando? A gente pode prometer que a gente vai se dedicar, a gente vai continuar levando esse trabalho com afinco, mas só se ganha uma luta com força, com política, com organização, com gente na rua, disputando maioria, disputando hegemonia, disputando o espaço que é nosso, que foi ocupado por quem não deveria ter sido ocupado. A gente sabe dos atravessadores, enfim, não preciso retomar a discussão sobre a quantidade de usurpadores existem hoje dentro da gestão de resíduos sólidos no Brasil, mas é muito importante isso, a gente entender, quando vocês forem encaminhar as propostas e dialogar também com outros atores nas cidades de vocês, nas lutas que vocês estão travando, que a gente possa observar isso de uma maneira estratégica, porque a gente tem que ganhar a opinião pública, a gente tem que ganhar as instituições, tem que ganhar o parlamento, tem que ganhar as ruas, porque se a gente não ganhar, a gente não vai ter força para promover as alterações que a gente precisa. Tá certo, gente? Obrigado. Aí, o Francisco quer complementar também. Nós vivemos algumas experiências muito interessantes durante a realização dos seminários estaduais. Para algumas pessoas que estão de fora, parece pequeno quando a gente faz um seminário. Parece uma coisa que não tem o impacto que nós imaginamos, ou pelo menos o impacto que nós gostaríamos. Mas eu quero dizer o contrário. Eu acho que o que nós conseguimos perceber em todos os seminários que nós realizamos, no Norte e no Nordeste, nós mexemos o doce. Tá? Havia uma série de situações que elas estavam escondidas ou fragmentadas. Havia uma série de ações para os catadores, mas que não tinham visibilidade dentro do Estado. A realização do seminário trouxe as tensões à luz. E a partir dessa tensão, nós conseguimos construir um plano de ação, que de fato nós precisamos acompanhar. Existe uma responsabilidade no processo de construção desse plano de ação, porque nós criamos também um nível de expectativa muito grande dos catadores que estão ali participando. Então, quando você chega num estado como o Acre, por exemplo, não é isso? Nós temos catadores aqui do Acre que podem confirmar o que eu estou falando. Não era uma agenda prioritária no Estado e nem na Prefeitura. A partir da realização do seminário, o Estado apresenta uma proposta de recurso de R$ 1 milhão para poder estruturar os municípios, a organização dos catadores. O Ministério Público apresenta uma proposta de 3 milhões
para poder ajudar os municípios, inclusive, a estruturar os seus planos municipais. É dessa ação que nós precisamos. O SISC, ele se fortalece com a ação da sociedade. Nós, enquanto gestores públicos, nós somos aqueles que vamos estimular esse processo, vamos criar os canais para qualificar o recebimento dessas demandas. E aí, para dentro do governo, não tenha dúvida, não é uma unanimidade. Tudo é luta. Todo tema de catadores, todo tema de inclusão social é luta para dentro do governo também. E esse é um processo que nós temos que amadurecer e nós temos que aprofundar dentro do próprio governo, fazendo as críticas, recebendo as críticas que a gente recebe como possibilidade de melhorar os nossos processos. Algumas coisas nós não entendemos ainda, porque a política nacional de resíduos sólidos ela é muito nova, ela é maravilhosa, mas entre a maravilha e a realidade você tem a vida. Como é que nós vamos alterar processos históricos de exclusão? Como é que nós vamos alterar a dinâmica da sociedade que está pautada nos processos de concentração de poder? Como é que nós vamos criar uma nova lógica de interação entre sociedade e governo? Eu vou te dizer uma coisa, nós encontramos com catadores aqui, o prefeito fica olhando para o catador assim, ele dialoga com a presidência, o prefeito, ele dialoga com a presidência, como se fosse a coisa mais, porque essa é a nossa maneira de trabalhar, esse é o nosso processo. É uma decisão política deste governo fazer o processo de discussão com a sociedade civil organizada. E os seminários são exatamente esses momentos onde a gente consegue entender o nível de dificuldade, de falta de percepção de gestores, falta de conhecimento mesmo sobre o que é uma política nacional de resíduos sólidos. Não temos ainda, para dentro do governo federal, uma clareza sobre as ações do próprio Ministério do Meio Ambiente, sobre como atuar dentro desse processo, pelo menos não tem aparecido para a gente. Então, dentro do SISC, esse é o espaço que a gente tem que fazer a discussão. Como o governo federal efetivamente quer atuar para implementar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E o SISC é esse lugar. É esse espaço que foi criado em 2003 pelo presidente Lula e que nos dá as possibilidades de hoje estarmos aqui reunidos na 5ª Expo Catadores. 5ª. Então, não vamos diminuir a importância das instâncias coletivas. Nós estamos aqui porque nós sabemos o que nós queremos, ou pelo menos a gente vai andar numa direção. Nós temos, dentro da Secretaria-Geral, um departamento de diálogos sociais, o Fernando é o diretor desse departamento. Então, a construção de um departamento dentro da Secretaria-Geral traz, sim, a possibilidade de fazer um espelho, de criar essa ressonância entre o que é o pensamento da sociedade organizada e a proposta de um governo que que toma uma posição de ser um Estado que quer fazer política pública inclusiva. Isso é o SISC. Quando a gente vai no seminário, eu sempre falo, o nome das pessoas, o ministério a qual pertence, e nós queremos nos comprometer. Precisamos nos comprometer, todos nós. É cada um de nós que consegue fazer esse processo novo. Então, esse é o papel do SISC, é por isso que nós estamos aqui, as demandas estão sendo, as contribuições estão sendo recebidas, e nós queremos sim dar uma resposta positiva a partir da nossa reunião de hoje. Obrigado. Gente, obrigado pela participação. As contribuições, elas foram e serão todas sintetizadas, serão todas... me foge a palavra agora, serão sistematizadas. E nós deixaremos, como sempre, a casa pronta, a mesa arrumada, tá certo? Aguardando as decisões futuras da presidenta Dilma
sobre a continuidade, não do CISC, que ele permanecerá, mas sobre a continuidade daqueles que estarão à frente da Secretaria-Geral e da coordenação do Comitê Interministerial de Inclusão Social dos Catadores de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis. Né? Esperamos que esta Expo Catador e esta reunião ela seja mais um ponto na linha histórica de construção das políticas públicas que o governo federal puxou para si, junto com a sociedade, para implementar em nosso país, numa transformação importante e, digamos assim, a batalha mais importante nós vencemos, que foi a das urnas no dia 26. As próximas batalhas, a partir de 1º de janeiro, no novo ciclo de gestão, teremos aí, com certeza, participantes extremamente comprometidos com esta política pública. Então, eu queria agradecer a todos e todas que puderam hoje enriquecer. Eu posso dizer, sem nenhuma demagogia, que nunca uma reunião do CISC foi tão enriquecedora. A gente faz aquela reunião grandona lá no Palácio do Planalto, cheio de figurão, gente que vocês puderem ir com a caneta na mão, mas hoje nós saímos aqui muito mais ricos do que entramos. Então, queria agradecer mais uma vez, declaro encerrada a 2ª reunião anual ordinária do CISC.